A relação laboral é uma das mais antigas relações da nossa civilização. É certo que existem quase em todas as sociedades atuais, sendo também certo que em todas elas as regras são diferentes. Nesta senda, é crucial que o cidadão estrangeiro conheça as regras do país que escolheu para viver e trabalhar. O meu nome é José Semedo Fernandes, seja muito bem-vindo ao canal Take Fly Migrantes, a plataforma de recomendações e aconselhamento jurídico para migrantes. Neste vídeo vou dar-vos umas noções gerais sobre o contrato de trabalho. À luz do Código Civil, o contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta. Já o Código de Trabalho diz-nos que o contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas no âmbito da organização e sob a autoridade destas. No entanto, o Código de Trabalho não se pode confundir com o contrato de prestação de serviços, que é aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição, o chamado recibos verdes. De notar que, na dinâmica do desenvolvimento da prestação de serviços, não existe a figura de empregador e trabalhador, mas sim a figura de prestador de serviços, do prestador de serviços, comumente apelidado de recibos verdes, como já disse, e a figura do beneficiário da prestação de serviços. Presume-se a existência de um contrato de trabalho quando, na relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem algumas das seguintes características. A atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele terminado. Os equipamentos, instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da atividade. O prestador da atividade observe horas de início e de termo da prestação determinadas pelo beneficiário da mesma. Seja paga com determinada periodicidade uma quantia certa ao prestador de atividade como contrapartida da mesma. O prestador de atividade desempenha funções de direção ou chefia na estrutura orgânica dessa empresa. O contrato de trabalho deve ser eficaz e pontualmente cumprido e só pode modificar-se ou extinguir-se por mútuo consentimento dos contraentes ou nos casos admitidos na lei. A promessa de contrato de trabalho está sujeita à forma escrita e deve conter a identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes, a declaração em termos inequívocos da vontade do promitente ou promitentes se obrigarem a celebrar o referido contrato, a atividade a prestar e correspondente retribuição. De notar que o não cumprimento da promessa de contrato de trabalho dá lugar à responsabilidade civil nos termos gerais. Regra geral, a forma de contrato de trabalho não depende da observância de forma especial, salvo quando a lei determinar o contrário. No entanto, o contrato de trabalho celebrado com o trabalhador estrangeiro ou apátrida está sujeito à forma escrita e deve conter as indicações exigidas no Código de Trabalho. Sem prejuízo do estabelecido quanto à lei aplicável ao destacamento de trabalhadores, o trabalhador estrangeiro ou apátrida que esteja autorizado a exercer uma atividade profissional subordinada em território português goza dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador com nacionalidade portuguesa. O trabalhador ou o candidato a emprego tem direito à igualdade de oportunidades e tratamento no que se refere ao acesso ao emprego. A formação e promoção ou carreira profissionais e às condições de trabalho, não podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, da ascendência, idade, sexo, orientação sexual, identidade de género, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social,
património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, devendo o Estado promover a igualdade de acesso a tais direitos. Esse direito respeita designadamente a critérios de seleção e a condições de contratação em qualquer setor de atividade e a todos os níveis hierárquicos. Há acesso a todos os tipos de orientação, formação e reconversão profissionais de qualquer nível, incluindo a aquisição de experiência prática, a retribuição e outras prestações patrimoniais, promoção e todos os níveis hierárquicos e critérios para a seleção de trabalhadores a despedir, a filiação ou participação em estruturas de representação coletiva ou qualquer outra organização cujos membros exercem uma determinada profissão, incluindo os benefícios por ela atribuídos. De notar que o empregador deve fixar na empresa, em local apropriado, a informação relativa aos direitos e deveres do trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação. De esclarecer ainda que, para os efeitos do Código de Trabalho, não se considera a discriminação a medida legislativa de duração limitada que beneficia certo grupo desfavorecido em função de fator de discriminação, com o objetivo de garantir o exercício em condições de igualdade dos direitos previstos na lei ou corrigir alguma situação de desigualdade que persista na vida social. A prática de ato discriminatório lesivo de trabalhador ou candidato a emprego confere-lhe o direito à indenização por danos patrimoniais e não patrimoniais nos termos gerais de direito. É proibida a prática de assédio, comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação praticado a quando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, ou com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de caráter sexual sob a forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Os trabalhadores têm direito à igualdade de condições de trabalho, em particular à retribuição, devendo elementos que a determinam não conter qualquer discriminação fundada no sexo. A igualdade de retribuição implica que para trabalho igual ou de valor igual seja pago um valor semelhante, sendo que as diferenças de retribuição não constituem discriminação quando assentes em critérios objetivos comuns a homens e mulheres, nomeadamente baseadas em mérito, produtividade, assiduidade ou antiguidade. Um contrato de trabalho celebrado com trabalhador estrangeiro ou apátrida está sujeito à forma escrita e deve conter, sem prejuízo de outras exigíveis no caso de ser a termo, as seguintes indicações: a identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes, a referência ao visto de trabalho ou ao título de autorização de residência ou permanência do trabalhador em território português, deve conter a atividade do empregador, deve também ter a atividade contratada e retribuição do trabalhador, o local e período normal de trabalho, o valor, periodicidade e forma de pagamento da retribuição e as datas de celebração e do início da prestação da atividade. O empregador deve ainda anexar ao contrato a identificação e domicílio da pessoa ou pessoas beneficiárias de pensão em caso de morte resultante de acidente de trabalho ou doença profissional. O contrato de trabalho deve ser elaborado em duplicado, entregando o empregador um exemplar ao trabalhador. De referir que o exemplar do contrato que ficar com o empregador deve ter apensos os documentos comprovativos do cumprimento das obrigações legais à entrada e à permanência ou residência do cidadão estrangeiro ou apátrida em Portugal, sendo apensas cópias dos mesmos documentos aos restantes exemplares. De referir ainda que o empregador deve comunicar à Autoridade para as Condições de Trabalho, ACT, mediante formulário eletrónico, a celebração do contrato de trabalho com o trabalhador estrangeiro ou apátrida antes do início da sua execução,
a cessação do contrato nos 15 dias posteriores a este. Quanto aos deveres gerais das partes, o empregador e o trabalhador devem proceder de boa fé no exercício dos direitos e no cumprimento das respectivas obrigações. No entanto, compete ao empregador estabelecer os termos em que o trabalho deve ser prestado dentro dos limites decorrentes do contrato e das normas que o regem, bem como a titularidade do poder disciplinar sobre o trabalhador ao seu serviço enquanto vigorar o contrato de trabalho. Por outro lado, o empregador tem o dever de respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade, afastando quaisquer atos que possam afetar a dignidade do trabalhador, que sejam discriminatórios, lesivos, intimidatórios, hostis ou humilhantes para o trabalhador, nomeadamente o assédio. Deve também pagar pontualmente a retribuição que deve ser justa e adequada ao trabalho. Proporcionar boas condições de trabalho do ponto de vista físico e moral. O empregador também deverá contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional adequada a desenvolver a sua qualificação. Deverá também respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerce atividade cuja regulamentação ou deontologia profissional a exija. Deverá possibilitar o exercício de cargos em estruturas representativas dos trabalhadores. Prevenir riscos e doenças profissionais ao trabalhador, tendo em conta a proteção da segurança, saúde, devendo indenizá-lo dos prejuízos resultantes de acidente de trabalho. Tem também o dever de adotar, no que se refere à segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorrem de lei ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Deve também o empregador fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequada, a prevenção de riscos e acidentes ou doença. Deve também manter atualizado em cada estabelecimento o registro dos trabalhadores com a indicação de nome, datas de nascimento e admissão, modalidade de contrato, categoria, promoções, retribuições, datas de início e termo das férias e faltas que impliquem perda de retribuição ou diminuição de dia de férias. Deve também adotar códigos de boa conduta para a prevenção de combate ao assédio no trabalho, sempre que a empresa tenha 7 ou mais trabalhadores. Deve também instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho. Quanto ao trabalhador, e sem prejuízo de outras obrigações, este deve respeitar e tratar o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as pessoas que se relacionem com a empresa com urbanidade e probidade. Deve também comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade, realizar o trabalho com zelo e diligência, participar de modo diligente em ações de formação profissional que lhe sejam proporcionadas pelo empregador, cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes à execução ou disciplina do trabalho, bem como a segurança e saúde do trabalho, que não sejam contrárias aos direitos ou garantias do trabalhador. Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios. Deve o trabalhador também velar pela conservação e boa utilização de bens relacionados com o trabalho que lhe forem confiados pelo empregador. Promover ou executar os atos tendentes à melhoria da produtividade na empresa. Deve cooperar para a melhoria da segurança e saúde no trabalho, nomeadamente por intermédio dos representantes dos trabalhadores eleitos para esse fim. Deve também cumprir as prescrições sobre a segurança e saúde no trabalho que decorram de lei ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. O dever de obediência respeita tanto a ordens ou instruções do empregador como do superior hierárquico do trabalhador, dentro dos poderes que por aquele lhe forem atribuídos. Durante o período de execução do contrato de trabalho, é proibido ao empregador opor-se por qualquer forma a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe outra sanção ou tratá-lo desfavoravelmente
por causa desse exercício. Obstar injustificadamente à prestação efetiva de trabalho. Exercer pressão sobre o trabalhador para que este atue no sentido de influir desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos seus colegas. Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos no Código de Trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Mudar o trabalhador para a categoria inferior, salvo nos casos previstos no Código de Trabalho. Transferir o trabalhador para outro local de trabalho, salvo nos casos previstos no Código de Trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, ou ainda quando haja acordo. Ceder o trabalhador para a utilização de terceiro, salvo nos casos previstos no Código de Trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou serviços a ele próprio ou a pessoa por ele indicada. Explorar com fim lucrativo cantina, refeitório, economato ou outro estabelecimento diretamente relacionado com o trabalho para fornecimento de bens ou prestação de serviços aos seus trabalhadores. Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, com o propósito de o prejudicar em direito ou garantia decorrente da antiguidade. O período experimental corresponde ao tempo inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes apreciam o interesse na sua manutenção. No entanto, esse período pode ser excluído por acordo escrito entre as partes. No contrato de trabalho por tempo indeterminado, o período experimental tem a seguinte duração: 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, 180 dias para trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou que pressuponham uma especial qualificação, desempenhem funções de confiança, estejam à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. De 240 dias para trabalhador que exerça cargo de direção ou quadro superior. No contrato de trabalho a termo, o período experimental tem a seguinte duração: 30 dias em caso de contrato com duração igual ou superior a 6 meses, 15 dias em caso de contrato a termo certo com duração inferior a 6 meses ou de contrato a termo incerto, cuja duração previsível não ultrapassa aquele limite. No contrato em comissão de serviço, a existência de período experimental depende de estipulação expressa no acordo, não podendo exceder 180 dias. A duração do período experimental pode ser reduzida por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou por acordo escrito entre partes, sendo que a antiguidade do trabalhador conta-se desde o início do período experimental. No âmbito da relação laboral, cabe às partes determinar o acordo, a atividade para que o trabalhador é contratado. No entanto, a sujeição à autoridade e direção do empregador não prejudica a autonomia técnica inerente à atividade prestada nos termos das regras legais ou deontológicas aplicáveis. Como já falei, o trabalhador deve, em princípio, exercer funções correspondentes à atividade para que se encontra contratado, devendo o empregador atribuir-lhe, no âmbito da referida atividade, as funções mais adequadas às suas aptidões e qualificação profissional. A atividade contratada, ainda que terminada por remissão para categoria profissional de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou regulamento interno de empresa, compreende as funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para os quais o trabalhador tenha qualificação adequada e que não impliquem desvalorização profissional. A mudança do trabalhador para a categoria inferior àquela que se encontra contratado pode ter lugar mediante acordo, com fundamento em necessidade premente da empresa ou do trabalhador, devendo ser autorizada pelo serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral, no caso de determinar a diminuição da retribuição. O empregador pode, quando o interesse da empresa o exija, encarregar o trabalhador de exercer temporariamente funções não compreendidas na atividade contratada, desde que tal não implique modificação substancial na posição do trabalhador. De salientar que as partes podem alargar ou restringir essa mobilidade funcional mediante acordo que caduca ao fim de 2 anos se não tiver sido aplicado. Ao contrato de trabalho
podem ser apostas cláusulas acessórias, como é o caso da condição ou do termo suspensivo. De realçar que é nula a cláusula de contrato de trabalho ou de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que, por qualquer forma, possa prejudicar o exercício da liberdade de trabalho após a cessação do contrato. No entanto, é lícita a limitação da atividade do trabalhador durante o período máximo de 2 anos subsequente à cessação do contrato de trabalho nas seguintes condições: constar de acordo escrito, nomeadamente de contrato de trabalho ou de revogação deste, tratar-se de atividade cujo exercício possa causar prejuízo ao empregador, atribuir ao trabalhador, durante o período de limitação da atividade, uma compensação que pode ser reduzida equitativamente quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formação profissional. As partes podem convencionar que o trabalhador se obriga a não denunciar o contrato de trabalho por um período não superior a 3 anos, como compensação ao empregador por despesas avultadas feitas com a sua formação profissional. Ainda assim, o trabalhador pode desobrigar-se do cumprimento desse acordo mediante o pagamento do montante correspondente às despesas feitas pelo empregador. O contrato de trabalho pode terminar das seguintes formas. Pode terminar por caducidade, por revogação, por despedimento por facto imputável ao trabalhador, através de despedimento coletivo, através de despedimento por extinção do posto de trabalho, através de despedimento por inadaptação, através da resolução do contrato pelo trabalhador e através da denúncia pelo trabalhador. Cessando o contrato de trabalho, o empregador deve entregar ao trabalhador um certificado de trabalho indicando as datas de admissão e de cessação, bem como o cargo ou cargos desempenhados na empresa. Outros documentos destinados a fins oficiais, designadamente os previstos na legislação de segurança social, que deve emitir mediante solicitação, designadamente o formulário 5044 para ter acesso às prestações de desemprego. De notar que o certificado de trabalho só pode conter outras referências a pedido do trabalhador. Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador deve devolver imediatamente ao empregador os instrumentos de trabalho e quaisquer outros objetos pertencentes a este, sob pena de incorrer em responsabilidade civil pelos danos causados. Como qualquer relação jurídica, os contratos de trabalho nascem, modificam-se e extinguem-se. Assim, o conhecimento esclarecido das regras inerentes à relação entre entidade empregadora e trabalhador é importante para que essa relação seja saudável e proveitosa para as duas partes. Espero que o conteúdo do vídeo tenha-vos ajudado da melhor forma. Para mim, é um prazer enorme poder partilhar um pouco da minha experiência e conhecimento sobre esses assuntos convosco. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de gostar, subscrever e partilhar o nosso canal. Forte abraço e até ao próximo vídeo.